Essa é a previsão das cartas para terça-feira, dia 24 de março de 2026. Vamos entender aqui agora quais são as tendências para esse dia, quais são as perspectivas, as inclinações e também situações que nós podemos encontrar, situações que nós podemos nos deparar, situações e caminhos, oportunidades e tudo que tiver aqui eu vou contar para você. Então, vem chegando, já se inscreve, já ativa as notificações para você não perder nada. E é o seguinte, nós temos hoje aqui nas finanças, inicialmente, temos a roda da fortuna. Então, é um dia em que pode haver bastante sorte, assim, onde as oportunidades de sorte podem chegar de repente, podem chegar de forma inesperada. Pode ser que também, assim, você, vamos supor, né, que você trabalhe numa banca, assim, ó, e um cliente, eu não sei por que que veio esse exemplo na minha mente, mas tudo bem. Tu trabalha numa banca, num lugar, e aí o cliente precisa de um produto que você tem. Esse produto é um produto caro que faz tempo que tá encalhado, que não sai e tal. Então, e aí o cliente não vem, não vem, não vem. E daí lá no final do dia, quando você tá quase fechando, ele aparece do nada, sabe? Então, tem situações assim que podem trazer uma sorte inesperada nesse dia. São chances, inclusive, de estabelecer um fluxo de caixa, de aproveitar as situações que surgem, que podem ser passageiras. Então, por isso que é bom aproveitar na hora ali mesmo, tem que ter o feeling, tem que ter o time, né, assim, para poder acompanhar e aproveitar da melhor forma. Aqui no trabalho nós temos o 10 de espadas. Então, meus consagrados, bem provável que seja um dia onde talvez tenhamos alguns obstáculos no nosso trabalho. Quais obstáculos? Obstáculos relacionados a questões de coisas emocionais, de questões psicológicas. Pode ser que talvez você atenda alguém, né? Ou trabalhe com alguém que esteja passando por um momento, né? Que teve que teve algo inesperado, assim, que passou por alguma situação assim, né? Decepcionante, alguma coisa, algum alguma situação inesperada. Eu fico às vezes assim meio que gaguejando, gente, porque você sabe muito bem que eu tenho que selecionar muito bem as palavras que eu vou utilizar, porque senão a plataforma não entrega o meu conteúdo, vocês sabem? Então, se vocês às vezes ouvirem eu demorando para explicar ou gaguejando, é porque tem várias palavras que eu não posso utilizar, porque o vídeo não é entregue, né? O conteúdo não é entregue, então por isso que às vezes eu fico pensando assim para encontrar uma palavra mais apropriada. Mas o 10 de espadas, ele pode ser alguma coisa assim que de repente você não esperava, sabe? Que acontece, que de repente pode deixar você também assim, né? Ou alguém que tá perto de você, pode ser que você conviva, que você perceba numa outra pessoa esse comportamento, essa atitude, essa tendência, né? E aqui daí na área amorosa nós temos o 10 de ouros, que vai um pouco até de encontro com isso, porque talvez você vai lidar com questões assim mais humanas, né? De situações onde talvez pessoas te procuram em um momento difícil e, né, ou em alguma situação complicada. E o 10 de ouros ele vai incentivar a ser essa confiança, esse não é um apoio, um suporte, mas é uma base, uma estrutura, até um ombro amigo que pode ser às vezes que pode surgir, né? E isso, claro, em todos os aspectos, tanto nas questões de amizades ou de familiares, a gente pode perceber ali uma dinâmica, né, de convívio, de rotina, pode ser inclusive um dia onde você vai conviver mais com as pessoas, mesmo que você não conviva presencialmente, né, que você talvez assim como eu, né, eu no máximo convivo com as pessoas próximas que moram aqui e tal, alguns parentes, alguns familiares, mas geralmente é mais né, na minha rotina é pouca gente, então pode ser que por internet também, pode ser que você mantenha contato com as pessoas, assim, né, que de repente você perceba ali, né, uma estrutura, assim, de pessoas ao seu redor, você
consiga ter esse senso de comunidade, sabe? De sentir, pô, eu tenho essas pessoas aqui também e tal, entende? Bem isso. E aqui na saúde e na espiritualidade, nós temos o 2 de bastos. E na saúde especificamente vai orientar a gente a acompanhar a nossa saúde, prestar atenção no que o nosso corpo está dizendo, tá? O que o nosso corpo fala, né? E não tô falando aqui de algo hipotético, né? Assim, é literal mesmo. A gente, inclusive, percebe às vezes, né, que, por exemplo, às vezes quando a gente quer comer doce, quer tá com vontade de comer doce, geralmente tá faltando algum outro tipo de mineral, né, de suplemento. Quando a gente tá com vontade de comer algo bem gorduroso, assim, sabe? Também geralmente é quando a gente, né, teria que ingerir alguma coisa que suprisse isso, porque de fato o corpo faz. Eu não sei se você que está me ouvindo já teve isso, mas assim, eu vou trazer um exemplo muito básico que acontece comigo várias vezes. O meu corpo pede para eu tomar, às vezes, caldos, pede feijão. E sabe, às vezes eu sinto no corpo que o corpo tá pedindo um feijão, uma coisa mais forte, uma. Porque assim, eu não costumo comer arroz e feijão todo dia, até porque eu tenho algumas questões de estômago, digestão e tal. Mas eu sinto várias vezes quando o corpo. E geralmente eu vario, sabe? Eu vou dizer pra você que eu não como todo dia, mas eu como. Eu falho um dia assim, porque realmente, né, o feijão ele traz ferro, cálcio, né? Então é uma fonte de nutrientes que nós precisa. Eu costumo variar assim, né? Às vezes eu faço feijão branco, feijão vermelho. Dificilmente eu faço feijão preto, que pra mim ele é mais forte. Mas é isso, sabe? Às vezes o corpo tá pedindo pra você e como eu sempre explico aqui pra vocês, eu tento sempre relembrar que muitas vezes existem algumas questões que não são espirituais, que às vezes a gente, inclusive eu tenho um relato de uma conhecida minha, que é a Catherine, que ela é cartomante, taróloga também. Ela é minha amiga e daí ela a gente conversa sempre e eu tô sempre, né? Eu sou aquela pessoa assim que se eu percebo, eu comento, sabe? Se eu vejo que vai te fazer bem, eu comento. E aí eu falava pra ela, amiga, vai fazer um exame, amiga, de vitaminas. Eu acho que você tá com alguma questão de vitaminas. E ela fazendo reiki e dizendo que achava que era algo espiritual também, né? Que às vezes pode ser também, não deixa de considerar, né? Mas ela veio me falar essa semana que tinha ido de fato fazer alguns exames e que tinha dado alguma carência várias carências, na verdade, de vitaminas e tudo mais. E é isso, gente. Às vezes a gente tá precisando mesmo. E eu reforço aqui, lembro, né, que a nossa alimentação é a nossa saúde, que a gente precisa manter, né? Quando eu falo uma dieta equilibrada, eu não falo pra você fazer regime. Eu falo que você tem que comer ovos, comer carne, se né, na medida do possível, claro, né, gente, mas comer arroz, feijão, comer legumes, comer batata, comer né, comer tudo que puder, comer semente de girassol, né, introduzir cuscuz, né, na alimentação, e às vezes tu não tem costume de comer, então introduz algumas coisas que eu, por exemplo, não comia cuscuz, eu introduzi o cuscuz e agora dificilmente eu como pão, muito dificilmente. Eu faço cuscuz com abacate no meu café da manhã, geralmente eu faço um cuscuz assim com ovo, eu hidrato o cuscuz ali, coloco um ovo, um pouquinho de sal e faço um abacate com limão e sal também e coloco por cima, assim. Nossa, gente. Eu vou às vezes treinar com isso. Ontem mesmo eu fui treinar com né, comendo isso. E eu fiz 1h40 de treino, mais 40 minutos de esteira. Então, veja bem, né? É algo que a gente precisa comer coisas que de fato sustentam, dão sustância, dão vida. Eu sei que é ótimo um pãozinho. Gente, eu amo pão com mortadela. Meu Deus, eu sou apaixonada. Eu sei que pensar assim, ó, só que eu não posso a mortadela, me sobe a pressão, porque tem muito sódio. O pão tem muito glúten, tem muita, né, tem muito fermento, tem farinha, né? Então me deixa um pouco inflamada, né, do estômago, daí eu já fico mais inchada, então por isso até que eu evito comer o pão, mas eu sei o quanto é gostoso, gente. Nossa, se eu pudesse comer todo dia, mas a gente tem que adequar realmente, né? Então aqui o 2 de bastos, ele vai
pedir para você prestar atenção no que o seu corpo está pedindo, no que o seu corpo precisa. E na espiritualidade aqui, bem provável que você talvez precise fazer alguma reflexão, precise fazer algum cálculo, sabe? Alguma análise, reparar, observar alguma coisa, porque talvez você esteja diante de alguma decisão, de alguma escolha que exige essa preparação. E essa preparação nada mais é do que a análise, a reflexão, né, o olhar, o perceber, o de fato, né, conseguir entender. E até aqui no conselho, quando vem o imperador, a gente vê isso também, né, que é um dia que vai nos pedir aí um foco, né, uma concentração. E também, com essa energia do imperador, é um dia que nos pede uma firmeza nas nossas atitudes, na nossa rotina, nas nossas coisas, na medida do possível, claro, né, gente? Porque a gente tem que lembrar também que você precisa absorver dessa leitura aqui que eu tô fazendo só o que vai ressoar para você. E talvez, se não ressoar nada, né, pode ser que fique bem diferente a leitura da situação que você está vivendo agora. Então, a gente precisa fazer uma leitura particular. Então, entra em contato comigo neste link que você encontra na descrição aqui. Você encontra o link para a gente conversar e ali no meu contato eu vou entender melhor como que eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Mas de fato a leitura ela precisa, né? Você precisa absorver somente o que ressoa de fato, tá? Porque muitas vezes tem coisas assim que não cabem, ou que não fazem, né? Não estão de acordo com o seu momento. É a mesma coisa assim, ó. Quando eu faço leitura, eu percebo isso, né? Que eu já com o tempo a gente vai percebendo e aprendendo várias coisas, né? Então, já aconteceu de eu perguntar para as cartas como que vai ser a previsão do tempo e a resposta ficar meio vaga, né? E aí, às vezes, a gente tem que perguntar como vai ser a previsão do tempo, onde eu moro, onde eu vou, onde eu circulo exatamente, né? No espaço onde eu circulo. E aí a resposta vem mais específica. É mais ou menos isso quando eu quero dizer que você precisa absorver só o que de fato está fazendo sentido, porque isso muito vai depender do contexto, da sua situação, entende? Então, eu agradeço a vocês pela companhia. Não esqueçam de seguir, de ativar as notificações e de compartilhar com alguém que também se foi útil para você. Eu agradeço muito sua companhia. Espero que você tenha um dia incrível, maravilhoso, abençoado, repleto de bênçãos e de tudo do melhor, do bom e do melhor que você merece. Um abraço fraterno, fiquem bem, uma ótima terça-feira e até mais.